Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MedSpace. Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é fundamental. Vamos falar de sepse neonatal. É um tema relativamente curto, mas crucial, daqueles que podem ser um diferencial, sabe? E mais importante, é uma emergência neonatal pediátrica. E para a gente já começar entendendo o peso disso, é bom lembrar por que os recém-nascidos são tão vulneráveis, né? O sistema imunológico deles ainda está, digamos, em construção. Claro, eles recebem anticorpos da mãe, mas a imunidade própria, a capacidade de lutar contra infecções, ainda é baixa. Isso significa que uma infecção bacteriana simples pode muito mais facilmente evoluir para um quadro grave, para sepse. Por isso aquela regra de ouro. Suspeitou de infecção em neonato, tem que pensar em sepse até conseguir descartar. Exatamente. E para definir de um jeito prático, né, sepse neonatal é basicamente a presença daqueles sinais que indicam uma infecção generalizada no corpo, os sinais sistêmicos. Isso pode vir junto com uma hemocultura positiva, que é o exame de sangue para ver se tem bactéria circulando, e tudo isso acontecendo nos primeiros 28 dias de vida do bebê. E um ponto assim super importante, existe uma relação bem clara entre a idade gestacional e o peso ao nascer com o risco e a gravidade da sepse. Ou seja, quanto mais prematuro, quanto menor o peso, maior o risco desse bebê ter sepse e geralmente o quadro é mais complicado. Mas, olha, a boa notícia é que a incidência vem caindo sim, e muito disso se deve a medidas preventivas que hoje são rotina, como, por exemplo, a profilaxia com antibiótico que a mãe recebe durante o parto, em algumas situações específicas, para prevenir infecção pelo GBS, que é o estreptococo do grupo B, ou quando a bolsa rompe muito antes do bebê nascer. Ah, legal saber dessa melhora. E para a gente organizar o raciocínio, tanto na prática quanto para quem está estudando para a prova, tem aquela divisão clássica, né? Sepse precoce e sepse tardia. Como funciona isso? Isso mesmo. É a principal forma de classificar. A sepse precoce é aquela que dá os primeiros sinais bem no comecinho da vida, geralmente nas primeiras 48 a 72 horas após o nascimento. Já a sepse tardia, como o nome já diz, ela aparece um pouco depois, após essas 48 ou 72 horas iniciais. Entendi. Então, saber quando os sintomas começam já dá uma pista importante sobre onde procurar a causa e como tratar. Precisamente. Essa divisão pelo tempo é fundamental. Ela guia nosso pensamento sobre a origem mais provável da infecção. Com isso, a gente sabe melhor quais fatores de risco investigar, quais bactérias são as mais suspeitas em cada caso e, claro que é super importante na prática, qual antibiótico começar a usar de forma empírica antes mesmo de ter o resultado dos exames. Ah, e só um detalhe. Existe uma pequena avaliação na literatura sobre se é 48 horas, 72 horas. Alguns textos mais antigos até falavam em 7 dias. Mas hoje o mais aceito e o que geralmente cai nas provas é pensar em 48 ou 72 horas como marco. O essencial é ligar o tempo de início com a fonte provável da infecção. Veio da mãe ou do ambiente. Perfeito. Então vamos começar pela precoce. De onde ela vem, geralmente? A sepse precoce, a causa é quase sempre materna. É o que a gente chama de transmissão vertical, da mãe para o bebê. Essa transmissão pode acontecer de algumas formas, sabe? Pode ser por via ascendente, quando bactérias do trato genital da mãe sobem para o útero. Pode ser pela placenta, se tiver alguma infecção ali nas membranas, ou até mesmo durante a passagem do bebê pelo canal de parto. Por isso, os fatores de risco que a gente investiga estão todos ligados a esse período do parto e logo antes dele. Coisas como febre na mãe nas últimas 48 horas antes do parto, bolsa rota por muito tempo, ou geralmente a gente considera 18 horas ou mais, um diagnóstico claro de coriominite na mãe, que é a infecção das membranas e do líquido amniótico, esse é um fator de risco pesadíssimo, a mãe ser colonizada pelo GBS e não ter recebido a profilaxia com antibiótico direitinho durante o parto,
o próprio trabalho de parto prematuro, antes de 37 semanas. Uma infecção urinária na mãe que não foi tratada ou que foi tratada muito em cima da hora do parto, até alguns procedimentos durante a gestação, como cerclagem, podem aumentar um pouco o risco e, claro, sinais de sofrimento fetal ou taquicardia na mãe ou no bebê, um pré-natal inadequado também entra na conta. Faz todo sentido. Vários desses fatores me lembram também os fatores de risco para a pneumonia neonatal, né? Parece que andam juntos. E pensando nos culpados, nos agentes infecciosos, quem são os principais vilões da sepse precoce? Exatamente, tem uma sobreposição enorme com a pneumonia neonatal precoce. Os agentes mais comuns na sepse precoce são justamente as bactérias que vivem ali na região genital e urinária da mãe, GBS, o Streptococcus agalactiae. Esse é o mais comum, mais importante, o que mais cai em prova, é o campeão. Listeria monostogenes, ela não é tão frequente aqui no Brasil como em outros países, mas quando pega costuma ser grave. E. coli, a Escherichia coli, outra bactéria super importante nesse cenário. Estafilococo coagulase negativo. Também pode aparecer, embora seja mais associada à sepse tardia hospitalar. GBS, Listeria, E. coli, coagulase negativo. Facilita para memorizar esses agentes que vêm da mãe. Agora, vamos para o outro lado da moeda. A sepse tardia. O que muda nesse cenário? Então, a sepse tardia, aquela que começa depois das 48, 72 horas, ela pode ter basicamente duas origens principais. Uma delas ainda pode ser o que a gente chama de comunitária. E muitas vezes tem a ver com a colonização materna. Pensa assim, o bebê teve alta, foi para casa, mas estava colonizado por alguma bactéria que pegou da mãe no período perinatal. Aí dias depois ele desenvolve a infecção. Nesses casos, os agentes podem até ser parecidos com os da precoce, GBS, E. coli, mas a forma mais clássica que a gente pensa quando fala em sepse tardia é a de origem hospitalar, ou associada aos cuidados de saúde. Essa é típica daqueles bebês que ficam internados mais tempo na UTI neonatal, sabe? Especialmente os prematuros, os de baixo peso ou aqueles que precisam de muitos procedimentos invasivos. Pense em acesso venoso central, ventilação mecânica por tubo, sonda para alimentar ou para urina, bebês que passaram por cirurgia, que usam nutrição direto na veia por muito tempo, a NPT. Nesses casos, a fonte da infecção é o ambiente do hospital. Os materiais, os procedimentos, a microbiota é outra. Entendi. E nesse ambiente hospitalar, imagino que os micróbios sejam outros, talvez mais resistentes, né? Quais são os mais comuns aí? Sim, o perfil muda bastante. Na sepse tardia hospitalar, a gente encontra com muita frequência, primeiro, o estafilococo coagulase negativo, esse é figurinha carimbada em UTI neonatal, muito ligado a catéteres. Depois, o estafilococo aureus, e aqui entra um ponto importante, a possibilidade de ser o MRSA, que é o estafilococo aureus resistente à meticilina ou oxacilina. A suspeita de MRSA, dependendo da epidemiologia do hospital, pode até fazer a gente começar com vancomicina, por exemplo. Também temos os bacilos gram-negativos, geralmente eles têm um perfil de resistência maior do que os da comunidade. Aqui entram E. coli, de novo, mas com perfil diferente, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, são vários possíveis. E não podemos esquecer dos fungos, principalmente a Cândida. Isso é mais comum em prematuros muito extremos, bebês que usam NPT por tempo prolongado, sonda na bexiga, ou que já tomaram vários ciclos de antibióticos de amplo espectro que acabam selecionando os fungos. Nossa, bem diferente mesmo o perfil. E é bom lembrar o que você falou antes. O GBS, apesar de ser o clássico da precoce, ele também pode causar sepse tardia. As provas às vezes gostam de cobrar isso, né? Mostrar que ele não é exclusivo ali das primeiras horas. Ok, entendemos as origens, os agentes prováveis para cada tipo, mas agora vem o grande X da questão, eu acho. Como a gente reconhece isso na prática? Como a sepse se manifesta no recém-nascido? Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios na neonatologia, porque as manifestações da sepse neonatal são, muito inespecíficas. A gente costuma brincar, meio sério, que pode ser qualquer coisa que fuja do normal para aquele bebê. Exato. A lista de sinais e sintomas é longa e muito variada, o que dificulta o diagnóstico só pela clínica.
A gente pode ver, por exemplo, alteração na temperatura. Todo mundo pensa logo em febre, né? Mas em neonato, a hipotermia, a temperatura baixa, é até mais frequente e tão preocupante quanto a febre. Ficar atento a isso. Problemas respiratórios. Pode ser desde respirar rápido, taquipneia, fazer aquele barulhinho de gemido, usar a musculatura acessória para respirar, tiragem, até fazer pausas respiratórias, apneia, ou respirar muito devagar, bradipneia. Qualquer padrão fora do normal. Alterações neurológicas. O bebê pode ficar muito sonolento, largado, letárgico, ou o contrário, muito irritado, choroso sem consolo. Pode ficar molinho, hipotonia, ter tremores ou até mesmo convulsões, dificuldades na alimentação, recusar o peito ou a mamadeira, vomitar, ficar com a barriga estufada, distensão abdominal, ou ter muito leitinho parado no estômago de uma mamada para outra, aumento dos resíduos gástricos. Alterações na circulação, ficar pálido, com a pele meio azulada, cianose, demorar para a cor da pele voltar depois que a gente aperta o tempo de enchimento capilar lentificado mais que 2 ou 3 segundos, e em casos mais graves, a pressão pode cair, hipotensão, o que já é um sinal de choque. E outros sinais também, icterícia ou amarelão que aparece de repente ou piora muito rápido, ou surgimento de manchinhas roxas ou pontinhos vermelhos na pele, petequias, púrpura. Você falou da instabilidade térmica, e eu acho que vale a pena martelar um ponto aqui. Febre em recém-nascido. Mesmo que o bebê pareça bem no resto, esteja ativo, mamando, se tem febre confirmada, geralmente temperatura axilar de 37,5 graus Celsius para cima, ou retal de 38 graus Celsius para cima, a conduta tem que ser imediata. Investigar e tratar como sepse até prova em contrário. É uma verdadeira bandeira vermelha, né? Perfeito, é isso mesmo. E justamente porque essa clínica é tão vaga, né? Um bebê pode estar letárgico por sepse, mas também por hipoglicemia. Pode estar taquipneico por sepse, mas também por uma adaptação normal ao nascimento, a taquipneia transitória. É aí que os fatores de risco que a gente listou lá no começo ganham um peso gigantesco na nossa decisão, tanto no raciocínio do dia a dia, quanto nas questões de prova. A presença de fatores de risco, mãe com GBS não tratada, bolsa rota muitas horas, prematuridade, junto com o quadro clínico, mesmo que sutil, aumenta muito a suspeita de sepse. Os fatores de risco ajudam a gente a desempatar, a direcionar o pensamento para a infecção. Certo. Então, temos a suspeita clínica, que pode ou não ser reforçada pelos fatores de risco. Qual o próximo passo? Que exames são essenciais para a gente tentar confirmar ou descartar essa suspeita? Com a suspeita clínica levantada, não tem jeito, a investigação laboratorial é obrigatória. Mas é fundamental entender uma coisa. Nenhum exame sozinho é perfeito para sepse neonatal. Eles não têm, isoladamente, um poder tão grande de confirmar ou descartar 100%. Mas o conjunto deles é essencial para a nossa avaliação. Os protocolos podem variar um pouquinho de um hospital para o outro, mas existe um consenso sobre o mínimo necessário. E qual seria esse kit básico de investigação da sepse neonatal? O que não pode faltar? Olha, existe uma tríade de exames que é praticamente um consenso na literatura e que a gente considera indispensável em toda suspeita de sepse neonatal, seja ela precoce ou tardia. Número 1, hemograma completo. Ele pode dar várias pistas. Alteração nos leucócitos, para mais ou para menos, nos neutrófilos, presença de células jovens, o famoso desvio à esquerda, queda nas plaquetas, alguns serviços até uns scores baseados no hemograma, como o de Holdwell, para ajudar a avaliar o risco. Número 2, hemocultura. Esse é o padrão ouro, o exame que pode realmente identificar qual bactéria está causando a infecção. O ponto crucial aqui é coletar o sangue para a hemocultura antes de começar o antibiótico. Se possível, coletar 2 amostras de locais diferentes. E número 3, análise do líquor, LCR, o líquor da espinha. A punção lombar para coletar o líquor é considerada obrigatória em toda investigação de sepse neonatal. E aqui um reforço importante. Mesmo que o bebê não tenha nenhum sinal neurológico óbvio,
Por quê? Porque a meningite neonatal pode ser muito silenciosa, muito subclínica e confirmar a meningite muda completamente o tratamento. Qual antibiótico escolher e por quanto tempo usar? Esse ponto do líquor é fundamental mesmo. Às vezes dá aquela pena de fazer a punção num bebê tão pequeno, né? Mas a pena maior é deixar passar uma meningite sem diagnóstico. Então, regra é, suspeitou de sepse em neonato igual a tem que colher líquor para investigar. Anotado. Exatamente. A segurança do bebê vem sempre em primeiro lugar. Além dessa tríade essencial, outros exames podem ser pedidos para complementar a investigação, dependendo do quadro clínico e do protocolo do serviço. Marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, a BCR, que é muito usada. A procalcitonina também vem ganhando espaço. Alguns estudos mostram que ela sobe mais rápido na infecção bacteriana. Exames de urina, o EAS, ou urina tipo 1, e a urocultura, são mais importantes na investigação da sepse tardia. Na precoce, a gente geralmente só pede se o bebê já tem alguma malformação urinária conhecida. Raio-x de tórax, claro, se tiver qualquer sintoma respiratório. Às vezes, pesquisa de vírus respiratórios para ajudar no diagnóstico diferencial, dependendo da época do ano. Outras culturas específicas se tiver um foco claro, tipo uma secreção de pele, um líquido de articulação. E hoje em dia tem até testes moleculares, tipo PCR, para detectar o DNA ou RNA do patógeno. Mas ainda são mais usados em pesquisa ou situações bem específicas. Ok, então a equipe agiu rápido, coletou os exames essenciais. E agora? Qual a conduta imediata enquanto a gente espera os resultados, que podem demorar um pouco? A palavra de ordem é imediatismo. Sepse neonatal não dá para esperar. A conduta padrão, assim que a suspeita é levantada, é: primeiro, internação hospitalar, geralmente numa unidade neonatal com capacidade para monitorização e tratamento intensivo, se necessário. Segundo, coleta rápida da triagem infecciosa completa. O hemograma, a hemocultura, o líquor e os outros exames que forem indicados para o caso. Terceiro, início imediato de antibiótico terapia empírica pela veia. Isso tem que ser feito logo depois de coletar as culturas sem ficar esperando resultado. Cada hora perdida aumenta o risco. E quarto, medidas de suporte gerais. Garantir um bom acesso venoso, manter a hidratação, o suporte nutricional, monitorar os sinais vitais continuamente e, se precisar, oferecer suporte respiratório, oxigênio, CPAP, talvez até intubação, e suporte hemodinâmico, dar volume, usar drogas para manter a pressão, se o bebê estiver entrando em choque. Entendi. Antibiótico imediato é a chave. E falando nesses antibióticos empíricos, quais são os esquemas mais comuns que a gente precisa ter na cabeça, tanto para o dia a dia quanto para provas? Os esquemas empíricos, ou seja, aqueles que a gente começa antes de saber exatamente qual é a bactéria, são escolhidos pensando nos agentes mais prováveis para cada situação. Para sepse precoce, a dupla clássica consagrada é a ampicilina plus gentamicina. Essa combinação cobre bem o GBS, a listéria e a maioria das E. coli que vem da comunidade. Para sepse tardia de origem comunitária, como os agentes podem ser parecidos com os da precoce, muitas vezes se usa o mesmo esquema, a ampicilina plus gentamicina. Agora, para sepse tardia de origem hospitalar, a história muda. A gente precisa cobrir a flora do hospital, que costuma ser mais resistente. Um esquema muito usado é oxacilina, pensando no Staph aureus sensível e no coagulase negativo, plus um aminoglicosídeo, como a amicacina, que pega bem os gram-negativos hospitalares. Mas aqui tem um porém importante. Em hospitais onde se sabe que tem muito MRSA ou muitas bactérias gram-negativas resistentes, o esquema inicial pode precisar ser mais potente. Às vezes, já se começa com vancomicina para o MRSA, associada a uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, como o cefepime, ou outro esquema. Mas isso sempre tem que ser guiado pela epidemiologia local, pelas recomendações da CCIH do hospital. E tem aquela situação especial que muda tudo. Se a gente suspeita ou confirma que tem meningite. Como o antibiótico precisa atravessar bem a barreira do cérebro, o esquema precisa ser ajustado. Geralmente, a gente associa ou substitui um dos antibióticos por uma cefalosporina de terceira geração,
A preferida é a cefotaxima, porque a ceftriaxona, embora seja de terceira também, a gente evita em neonatos pelo risco de kernicterus, que é a impregnação do cérebro pela bilirrubina, ou então pode usar uma de quarta geração, como a cefepime. Ótimo. E é fundamental lembrar que esse tratamento inicial é empírico, né? É baseado na suspeita. Assim que saem os resultados das culturas e o antibiograma, que mostra a quais antibióticos a bactéria é sensível, o tratamento deve ser reavaliado. A gente pode mudar para um antibiótico mais específico, de espectro menor, o que a gente chama de discalonar, ou, se a bactéria for resistente, talvez precise ir para um mais forte, escalonar. Perfeito. Agora, para a gente ir finalizando, vamos abordar uma situação super comum na maternidade e que sempre gera dúvida. Aquele bebê que nasce ótimo, super bem, sem sintoma nenhum, mas a mãe tinha cultura positiva para GBS durante a gestação. E talvez nem tenha dado tempo de fazer a profilaxia com antibiótico completa na hora do parto. O que fazer com esse bebê? Essa é uma dúvida clássica mesmo. A conduta para esses bebês, especificamente os que nascem com 35 semanas de gestação ou mais e que estão totalmente assintomáticos, mesmo sendo filhos de mãe GBS positiva, não importa se a mãe recebeu ou não a profilaxia em direito, mudou um pouco nos últimos anos. A recomendação atual mais conservadora e segura é não sair fazendo a triagem infecciosa completa, hemograma, hemocultura, líquor, de rotina só porque a mãe era GBS positiva. A conduta principal é a observação clínica atenta, bem de perto dentro do hospital, por no mínimo 48 horas. Isso significa monitorar os sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, ver se ele está respirando bem, se está ativo, se está mamando direitinho. Esses bebês não devem ter alta da maternidade antes de completarem essas 48 horas de observação rigorosa. Agora, se durante esse período de observação o bebê apresentar qualquer sinal ou sintoma que levante a menor suspeita de infecção, ficou hipotérmico, fez uma apneia, ficou letárgico, qualquer coisa, aí sim, não tem dúvida. A investigação completa é indicada na hora, hemograma, hemocultura, líquor, e o tratamento com antibiótico empírico tem que ser iniciado imediatamente. Excelente. Então, para ficar bem claro, bebê com sintoma ou com fator de risco materno muito grave, tipo a mãe teve coriomielite, investigar tudo e tratar logo. Bebê assintomático, mesmo que a mãe seja GBS positiva, observar com muita atenção no hospital por 48 horas e só investigar e tratar se ele apresentar alguma alteração nesse período. Acho que ficou bem claro. Muito bom. Acho que conseguimos passar pelos pontos mais importantes dessa condição tão desafiadora que é a sepse neonatal. Recapitulando rapidinho para o pessoal que acompanha o MedSpace. Sepse neonatal é sempre uma emergência. Os sinais são muito inespecíficos, então temos que valorizar demais os fatores de risco e, claro, a febre ou hipotermia. Na suspeita, aquela tríade laboratorial é chave. Hemograma plus hemocultura plus líquor. Não pode esquecer do líquor. O antibiótico empírico tem que ser iniciado o mais rápido possível, logo após coletar as culturas. E lembrar sempre das diferenças entre a sepse precoce, ligada à mãe, GBS, E. coli, e a tardia, muitas vezes hospitalar, com estáfilo, gram-negativos, porque isso muda a escolha do tratamento inicial. Realmente não dá para bobear, o tempo é ouro nesses casos. Exatamente. A gravidade da sepse neonatal está muito ligada à rapidez com que um recém-nascido pode piorar. Ele descompensa muito rápido. Por isso, a agilidade em reconhecer os sinais, mesmo que sutis, e iniciar o tratamento é o que mais faz diferença no resultado final no prognóstico desse bebê. É preciso ter um limiar de suspeita baixo. Mesmo que no começo pareça só um resfriado, uma coisinha boba, a abordagem inicial tem que ser pensando no pior cenário, até que a gente possa descartá-lo com segurança. Depois, claro, se as culturas vierem negativas, se outro diagnóstico se confirmar, a gente suspende o antibiótico, mas garantir essa segurança inicial é vital.
Com certeza absoluta, foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado pela sua participação. Considerando esse desafio crescente da sepse tardia hospitalar, com bactérias cada vez mais resistentes, como será que a vigilância epidemiológica atenta, o controle de infecção rigoroso e principalmente o uso mais racional e consciente de antibióticos dentro de cada UTI neonatal se tornam ainda mais determinantes para o futuro e a segurança desses pequenos pacientes? Fica aí a reflexão. É uma questão fundamental, sem dúvida. O controle de infecção e o que chamamos de stewardship de antimicrobianos, o uso racional, são essenciais para o futuro da neonatologia. Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Até a próxima! E você que nos ouviu, continue ligado aqui no MedSpace para mais temas importantes da medicina, sempre buscando trazer informação de qualidade de forma prática. Um grande abraço e até breve!